hoje, sem mais demoras aqui, a gente, né, já vou chamar também a Aline, que é do Senac. Aline, em primeiro lugar, muito obrigado, viu, pelo tempo, pelo horário aqui reservado para conversar um pouco com a gente. Nossa audiência sempre é bastante interessada aí nos processos de inclusão, nas oportunidades. Então, fica super à vontade para você se apresentar, para falar um oi aí para gente, né? E aí a gente vai tomando aqui o nosso ritmo de forma bem tranquila. Nós vamos até às 17 horas, né? Esse horário passa rápido, é uma hora que passa voando, então você fica super à vontade que o tempo é seu, viu, Aline? Bem-vinda. Olá, pessoal. Boa tarde. Renato, muito obrigada. Bom, meu nome é Aline, eu faço parte aqui do time de recrutamento e seleção do Senac RJ. Antes da gente começar aqui falando um pouquinho das nossas oportunidades, um pouquinho da nossa organização, vou fazer uma autodescrição. Sou uma mulher, pele morena, cabelo preto longo. Estou usando neste momento um óculos de grau. Estou com fone também passando aqui por cima da minha cabeça. E tô com um crachá no pescoço de cor laranja, tá? Bom, pessoal, como eu falei, meu nome é Aline, eu faço parte aqui do time de recrutamento e seleção do Senac RJ. Acredito que todos vocês conheçam o Senac, ou porque já trabalharam aqui, ou porque eu conheço alguém que fez um curso, ou porque eu moro perto de uma unidade. Alguém de alguma forma já teve algum contato com a nossa organização. Nós temos mais de 30 unidades espalhadas aí por todo o Rio de Janeiro, unidades na região metropolitana, unidades no interior. Então, são mais de 30 unidades. Temos a nossa sede, que fica aqui no Flamengo, bem próximo ao metrô. Somos uma empresa do segmento de educação, atuamos hoje dentro da parte do ensino técnico e, desde o início desse ano, entramos também pela parte do ensino médio. O Senac não tinha essa frente de atuação que é o ensino médio, mas a gente, desde o início desse ano, entramos por essa frente também. Então, temos ensino técnico e ensino médio. Tá? Queria contar para vocês aqui um pouquinho das vagas que nós temos, passar para vocês aqui algumas informações sobre as vagas e me colocar super à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta sobre o nosso processo seletivo, sobre as etapas, pode colocar aqui no chat que eu vou respondendo, batendo uma bola aqui com o Renato, ele vai me ajudando, tá? E a gente vai trocando aqui para que essa uma horinha que a gente aí tem, que seja um momento bem agradável para que a gente possa tirar todas as dúvidas e contar um pouco da nossa organização. E eu gostaria de comentar também, Aline, Por favor. que, de fato, como você acabou de trazer, acabou de dizer, né, Senac, o Sistema S, de um modo geral, né, muito presente aí na nossa vida, né, aqui em vários aspectos diferentes. Eu também já trabalhei de forma temporária no Senac, em Osasco, né, aqui em São Paulo, com dupla docência, trabalhei num programa chamado Trampolim, né, voltado para Uhum, educação profissional de pessoas com deficiência intelectual. Então a gente sabe que o Senac tem assim um trabalho enorme, né? A gente teria que uhum. ficar dias aqui para falar de todas as vertentes, de todos os aspectos, de todas as oportunidades. E uma vez lá dentro, quando eu trabalhei, pude assim ter muito mais noção, mais ideia da quantidade de serviços, de cursos e de como o Senac é bacana, de tanta coisa que o Senac oferece para as pessoas e também pessoas com deficiência, né? Então, desculpe, não queria cortar aí a sua fala, mas queria dizer que, de fato, quando a gente está mais próximo, a gente tem Uhum. mais noção do tamanho desse trabalho que o Senac faz, né? Exatamente, Renato. A gente tem aí um impacto na sociedade, uma vez que a gente trabalha com a educação, né? Quando a gente fala de educação, a gente está falando de perspectiva de futuro para muitas e muitas pessoas. A gente tem histórias incríveis aqui dentro da nossa organização, de pessoas que começaram aqui no Senac lá atrás, um programa que a gente tem que é o PSG, que é um programa de gratuidade, pessoas que começaram lá e que hoje são gerentes aqui na nossa organização. Então, o Senac tem de fato um impacto
é social, digamos assim, né, na vida de todas as pessoas que de alguma forma fazem parte da organização. Seja nós, no caso, seja eu, no meu caso, que trabalho aqui dentro do Senac, quanto um aluno que, né, que está ali numa sala de aula, quanto um instrutor, quanto um professor, a gente sabe muito bem qual é o propósito da nossa organização. Bom, pessoal, falando então um pouquinho das vagas do Senac, tá? Todas as vagas do Senac são vagas extensivas a pessoas com deficiência. A gente aqui hoje não tem mais. A gente tinha há um tempinho atrás vagas exclusivas, que eram vagas direcionadas para pessoas com deficiência, mas a gente não tem mais isso no Senac agora. Todas as nossas vagas são extensivas para todas as pessoas, tá? Essas vagas, elas ficam disponíveis no site do Senac. Eu posso colocar o site aqui no chat para vocês. Então, a gente hoje, eu estava dando uma olhadinha antes de entrar aqui, a gente tem vagas para pessoas que têm o segmento ali de professor ou instrutor. Temos lá vagas dos mais diversos tipos para instrutor. Instrutor administrativo, instrutor de web design, enfim, temos lá os mais diversos tipos. Aí são pessoas que têm alguma experiência com sala de aula, ou que têm assim, né, esse desejo de, eu queria ser um instrutor, eu acho que eu tenho ali, né, essa expertise dentro da sala de aula. Então, a gente tem vagas para instrutores aqui no Senac e temos vagas também para as pessoas, né, o que a gente costuma chamar aqui de mensalista, que são pessoas que não são instrutores, não estão na sala de aula, mas estão em alguma unidade do Senac, tá? Então, é um administrativo, é um analista de compras, é um analista de projetos. A gente está com duas vagas muito interessantes, são vagas que a gente divulgou ontem. Uma é uma vaga de analista de compras. Então, se você está aqui, tem experiência dentro da área de compras, então com cotação, contato com fornecedor, fechamento, né, negociação de preço, tem experiência com essa área de compras, pode entrar lá no nosso site e fazer a sua candidatura. Tá? Eu vou colocar aqui também no chat daqui a pouquinho o e-mail que você pode mandar o seu currículo. Aline, eu não consegui fazer minha candidatura lá no site, queria te mandar o currículo. Posso te mandar? Pode, eu vou colocar para vocês aqui no chat já já para qual e-mail vocês podem mandar o currículo de vocês. A gente está com uma vaga também que é um analista de projetos. Então, se você tem experiência com cronograma, condução de projetos, acompanhamento de orçamento, tudo que envolve essa parte de projetos, você pode também mandar o seu currículo. Temos vagas de assistente administrativo. Então, se você tem uma experiência administrativa mesmo, Excel, pacote Office, Word, organização de arquivo, agendamento de sala, atendimento telefônico, atendimento presencial, tem experiência nessa área administrativa, a gente também tem vaga no Senac. Então, assim, a gente está com os mais diversos tipos de oportunidades, tá? Então, tendo interesse em mandar o seu currículo para mim, pode mandar. Eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail para você mandar o currículo diretamente para mim. E também vou deixar aqui o link onde a gente tá, onde você pode entrar e ver todas as oportunidades do Senac, tá? Porque provavelmente eu esqueci de alguma aqui, porque a gente está com bastante vaga aberta. Então, só clicar no link que você vai entrar direto no nosso trabalho conosco, para você poder conhecer as vagas da nossa organização, tá? E aí eu acho importante também a gente falar um pouco, não sei se o Renato quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, porque eu queria contar um pouco das etapas do processo, alguma coisa, Renato, que você gostaria de colocar nesse primeiro momento. Você fica super à vontade. Eu queria só pedir uma gentileza para você, e digo isso porque também sou pessoa com deficiência visual. E as pessoas com deficiência visual, muitas vezes no computador ou no celular, a gente usa os recursos de leitura de tela. Então, o Tá. software lê a tela para a gente, né? E às vezes, quando a gente vai lá olhar no chat, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade com a fala do software e mais para escutar quem está falando. Então, Uhum, como você falou agora do seu e-mail, legal, você colocou lá, né? Vai colocar, mas vou pedir também para você falar o seu e-mail para que claro. as pessoas também possam gravar. Tá ótimo. Então, vou falar aqui o meu e-mail, vou repetir ele diversas vezes aqui durante o nosso bate-papo, mas estou colocando lá no chat também. O meu e-mail é Aline, tá? Aline comum, A-L-I-N-E, aline.pereira, rj.senac.br. Não tem o ponto .com, tá?
E coloquei lá no chat também, repetindo, aline.pereira@rj.senac.br. Você Bem pode mandar tranquilo. é bem tranquilo. Você pode mandar o seu currículo para mim. Eu só peço um favor, para quando você for enviar o currículo, naquele campo do assunto, ali do e-mail onde a gente preenche qual é o assunto, você pode mandar currículo, e aí você bota feira virtual, ou feira oportunidades especiais, ou feira de carreira, da forma que você achar melhor, só para eu poder identificar da onde está vindo o seu currículo. Tá? Então, quando for mandar o currículo para mim, só peço esse favor, que coloque ali no assunto, tá? E aí você pode colocar currículo, feira de oportunidade, currículo, feira de carreira, só para eu poder identificar que foi deste momento aqui, tá? Vou repetir o e-mail mais uma vez, aline.pereira@rj.senac.br, tá? É importante, pessoal, que neste currículo tenha todas as suas experiências profissionais, então qual é a sua escolaridade? Ensino médio completo, graduação cursando? Qual é a sua escolaridade? Ter ali, né, um contato, então, e-mail ou telefone, alguma coisa assim, caso a gente precise fazer contato com você. É importante que você tenha, não precisa me mandar, tá? Mas é importante que tenha um laudo médico atualizado, porque o nosso médico do trabalho algumas vezes pede o laudo médico, é importante que você tenha o laudo médico atualizado. Coloca ali no seu currículo todas as suas experiências profissionais, administrativo, enfim, tudo que você tem de experiência profissional é importante ter no seu currículo. Se tiver algum curso, eu tenho um curso avançado de Excel, eu tenho um curso intermediário de PowerPoint, enfim, os cursos que tiverem, coloca ali inglês, enfim, coloca ali no currículo toda a expertise que você tem dentro dessa área, né, de conhecimento. Pode ser curso, pode ser graduação, ensino médio completo, o que você tiver, tá? Queria só comentar uma coisa também, aproveitando a sua fala, Aline, Uhum, porque você está trazendo muita informação bacana, então vou aqui ajudando, fazendo algumas interferências para somar com você, né? por E favor. aí, e aí também é legal, porque como nós estamos falando com uma audiência que tem muitas pessoas com deficiência, às vezes as pessoas não sabem. No caso do laudo, pessoal, o laudo médico é importante, sim, que ele seja um laudo relativamente atual, né, atualizado, porque a gente não vai mandar um laudo que a gente foi lá e fez há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Porém, a gente sabe que muitas vezes a pessoa com deficiência, talvez que não tenha um convênio ou que dependa do Sistema Único de Saúde, quando ela não tem um laudo que esteja atualizado, um laudo, sei lá, de 2, 3 anos para cá, a legislação hoje ela garante que a pessoa que tem deficiência permanente ela não precisa atualizar o laudo a cada 3 meses, a cada 6 meses, exatamente por conta dessa dificuldade de acesso, muitas vezes, ao médico, ao sistema de saúde. Então, para colaborar, a legislação garante que a pessoa que tem deficiência permanente não precisa ter um laudo atualizado a cada 3, a cada 6 meses. Agora, é lógico, como a Aline muito bem colocou, né? O laudo, quanto mais atualizado, melhor, porque isso facilita, inclusive, o trabalho do médico do trabalho, facilita, inclusive, o seu processo de recrutamento e seleção, né? Mas vamos lá, Aline, é isso mesmo. Muito obrigada, Renato. Ótima colocação. Bom, pessoal, então eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui no chat, eu já vou entrar nessas perguntas, mas antes de entrar aqui nas perguntas, acho que vale contar um pouquinho do processo seletivo do Senac, né? Porque eu pedi o currículo de vocês, e aí vocês podem ficar, tá, depois que você receber o meu currículo, o que que você vai fazer com o meu currículo? Então, eu acho importante contar um pouquinho para vocês. Então, vou pedir, por favor, que vocês me mandem o currículo de vocês, se possível, até amanhã, no final do dia, tá? Porque na sexta-feira eu já vou olhar todos esses currículos e vou identificar se dentre os currículos enviados a gente tem oportunidades que se adequem àquele perfil. Então eu recebi aqui, eu tenho uma vaga de, sei lá, analista de compras. Eu recebi 5 currículos de pessoas que têm experiência ali dentro da área de compras. Eu já vou pegar esses currículos e já vou enviar para a gestora responsável da vaga, para que ela possa entrevistar vocês.
tá? Vou marcar ali uma conversa com ela para que ela já possa entrevistar vocês. Ah, recebi aqui alguns currículos, mas não identifiquei neste momento nenhuma oportunidade que tenha ali, né, que tenha ali de alguma forma uma ligação com o currículo enviado, eu mantenho o currículo comigo para futuras oportunidades que a gente possa divulgar. Aqui no Senac, a gente tem um cronograma, digamos assim, de divulgação de vagas toda segunda e quinta, tá? A não ser que a gente não tenha vaga, mas se a gente tiver vaga, toda segunda e quinta-feira a gente divulga vaga lá no site do Senac. Eu vou até mais uma vez, vou botar aqui no chat para vocês, mas também vou falar caso alguém tenha, né, interesse aí em anotar o site do Senac, que é o nosso trabalho conosco, onde a gente divulga todas as nossas vagas, tá? E aí o site é www.rj.senac.br/trabalhe conosco tudo junto, tá? Então, mais uma vez, www.rj.senac.br/trabalhe conosco tudo junto. Então, terminando aqui, caso alguém tenha interesse, eu quero conhecer mais oportunidades, quero conhecer um pouco mais até sobre a própria empresa, né? Quero conhecer um pouco mais do Senac, lá no site tem todas as informações, tá? Coloquei aqui no chat também o nosso site do Trabalho Conosco. E aí, pessoal, contando um pouquinho dos nossos processos, né? Como eu falei, eu vou receber o currículo de vocês, vou dar uma olhada em todos os currículos, identificando que tem currículos, que tem experiência, que a gente tem a vaga em aberto. Eu já vou entrar em contato com vocês, tá? No início da semana que vem, por e-mail. Todo o nosso contato é feito por e-mail, então eu peço que vocês fiquem muito atentos ao e-mail de vocês, tá? Vou fazer contato para vocês por e-mail para a gente já agendar uma conversa com a gestora ou o gestor responsável da vaga, tá? São vagas bem urgentes, então a gente está cuidando, digamos assim, com um olhar para essas oportunidades, com uma certa urgência, digamos assim, porque são vagas extremamente urgentes, são vagas de pessoas que não fazem mais parte da nossa organização, enfim, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, sem ser as perguntas que estão no chat que eu já vou responder, mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Renato, esqueceu alguma informação importante? Não, eu só gostaria de sugerir. Olha, nós estamos aqui às 4h21 aqui no meu relógio, né? No meu Uhum, horário aqui. O que que a gente poderia combinar aqui, né? A gente poderia trazer mais informações um pouco sobre o processo seletivo, sobre as vagas. E ali, quando a gente abrir para perguntas, eu acho que é interessante que você leia as perguntas mais relevantes do chat, né? tá bom. Porque às vezes as pessoas querem abrir o microfone e falar, e a gente sabe que é legítimo, mas aí a gente não tem tempo para dar oportunidades para todas as pessoas abrirem os microfones. Então Uhum, seria bacana que você selecionasse as perguntas mais relevantes, né? E ali a dúvida de um provavelmente é também a dúvida de outras pessoas. E mesmo depois, terminando aqui o nosso encontro, né? As pessoas vão seguir em contato com vocês e alguma dúvida mais específica, as pessoas podem mandar diretamente para o seu e-mail, né? Aí eu acho que funciona melhor, a gente aproveita melhor essa nossa hora aqui. O que que você hum, acha? por mim, perfeito. Então eu vou Então, tá fazer o bom. seguinte: eu vou entrar aqui no site do Trabalho Conosco e vou contando um pouquinho mais das vagas, é porque eu não sei todas decoradas, então eu vou contando aqui por cima as oportunidades que tem, um pouquinho, né, das atividades que estão atreladas a essas vagas e tudo mais. Pode ser assim? Uhum. Claro, pode ser. Eu também, enquanto você abre aí, Aline, queria dizer que o Senac, pessoal, de fato, né, abre e dá oportunidades de trabalho para todos aqueles e aquelas que de fato querem trabalhar. Então, além dos setores administrativos, vagas administrativas, eu conheci pessoas com deficiência e conheço pessoas com deficiência que trabalham no Senac há bastante tempo, como instrutores, como professores, e aí varia, né? Depende de cada área, cada setor, mas o Senac é uma empresa, uma oportunidade
que não é apenas para cargos iniciais, ou apenas para setores administrativos, ou apenas para setores ou áreas, vagas de início de carreira. A gente tem pessoas no Senac com deficiência que trabalham já há bastante tempo, também, né, como professores e tudo mais. Então é um local que, como todos os lugares, né, quando a gente entra, a gente tem um objetivo, a gente se empenha, é um lugar que as pessoas sim podem pensar num programa de carreira, num processo ali de a médio prazo, longo prazo, crescer profissionalmente, né, Aline? Exatamente, Renato. E eu acho que pegando aí, né, um gancho na sua colocação que foi perfeita, eu acho que isso está muito claro quando a gente diz que todas as vagas do Senac, né, porque a gente tem muito isso. Ah, se é PCD, vaga de assistente. Gente, isso aqui para a gente não faz sentido. Todas as nossas vagas são extensivas para todos os públicos. Então, tem vaga de especialista. Eu vou olhar aqui com vocês o chat não, desculpa, o trabalho conosco do Senac. Então, por exemplo, a gente tem vaga de instrutor. Então, se você tem experiência dentro de sala de aula, eu já fui professor, eu já dei aula. Se você tem experiência como instrutor ou como professor, a gente tem instrutor de turismo e hospitalidade, instrutor de costura e modelagem, instrutor de desenvolvimento web. Eu vi que alguém colocou aqui no chat que fez um curso no Senac, eu acho, de TI, se eu não me engano. A gente tem vaga de instrutor de desenvolvimento web. Uma coisa que é importante, as vagas de instrutor, elas são normalmente para as unidades do Senac, elas não são aqui para a nossa sede, a gente fica no Flamengo, a sede fica no Flamengo. Aqui a gente não tem curso, tá? Aqui é só mesmo fica a nossa parte administrativa. Então fica o nosso time financeiro, o nosso time de RH, o nosso time da engenharia, a nossa diretoria. Na unidade do Flamengo nós não temos cursos, tá? Mas todas as outras unidades do Senac a gente tem curso. Então a gente tem instrutor de costura e modelagem para a unidade da Barra da Tijuca. Então se você tem experiência com costura e modelagem, a gente tem vaga de instrutor para a Barra da Tijuca. A gente tem instrutor de desenvolvimento web para a unidade de Nova Iguaçu. Então, se você tem experiência ali dentro da área de TI, a gente tem vaga de instrutor para a unidade de Nova Iguaçu. A gente tem vagas de, por exemplo, instrutor de marketing digital. Então, se você tem experiência com marketing digital, a gente tem vaga. Ah, instrutor, mais vagas de TI, ó, instrutor de dados, né, back front, então banco de dados para a unidade de Campo Grande. A gente tem vaga de instrutor básico de TI para a unidade de Campo Grande. Então, assim, se tem experiência dentro da área, né, como instrutor ou como professor, tem muita vaga lá no trabalho conosco do Senac, tá? E aí eu vou repetir mais uma vez, caso alguém queira anotar aí o nosso site, tá? Eu acho que vale a gente estar sempre reforçando, porque pode ser que se perca aqui no chat, ou então eu falei, alguém não conseguiu anotar. É www.rj.senac.br /trabalho conosco, tudo junto, tá? Lá você vai ver todas as vagas do Senac. E a gente tem vaga também para analista de compras júnior. Aí essa vaga é para nossa sede, tá? A gente fica aqui no Flamengo. Então é importante que você tenha experiência dentro da área de compras, negociação com fornecedor, cotação, envio de proposta, negociação de valores. Então, a gente tem vaga de analista de compras, temos vaga para secretário educacional, então é para atuar na secretaria da nossa unidade de Rio das Ostras. Então, se você tem experiência, pode mandar esse currículo para a gente. Deixa eu ver o que mais, estou procurando aqui vaga no nosso site. Temos vaga de assistente administrativo para a nossa unidade de Cabo Frio. Então, se você tem experiência como administrativo e mora, né, na região dos lagos, próximo de Cabo Frio, temos uma vaga. Se você tem experiência com parte de manutenção, então elétrica, hidráulica, pintor, alguma coisa assim, tem vaga para Volta Redonda. Temos vaga de assistente de vendas para a nossa unidade de Duque de Caxias. Então, se você tem experiência na área de vendas, acho que alguém botou aqui no chat que tem experiência como representante comercial. É assistente de vendas para a nossa unidade de Duque de Caxias. Deixa eu mudar aqui a página, porque são muitas vagas. Temos vagas também de instrutor de logística para a nossa unidade de Irajá.
Enfim, pessoal, temos os mais diversos tipos de oportunidade, dos mais diversos perfis, tá? Então, se você se identificou com alguma dessas oportunidades que eu falei aqui, pode mandar o seu currículo para mim. Eu vou repetir mais uma vez o meu e-mail, é aline.pereira@rj.senac.br. É importante que o currículo contenha todas as experiências profissionais, a sua escolaridade, se tem algum curso, né, algum curso complementar, aonde mora, enfim. Tô vendo que tem algumas pessoas aqui no chat perguntando questão de benefícios e salário, tá? Vamos lá. Eu não vou entrar aqui no salário porque cada vaga tem um salário específico, tá? Então não tem como falar que o salário é tal, porque cada vaga tem um salário. Então, as vagas de instrutor têm um valor ali pela hora aula, tá? E depende. Se você é instrutor, como eu falei, de TI, é um valor de hora aula. Se você é instrutor de massoterapia, é um outro valor da hora aula. Então, eu não consigo entrar aqui em todos os salários, porque cada vaga tem o seu salário, tá? Mas os benefícios eu consigo trazer aqui para vocês. Vamos lá. Os benefícios é vale transporte, tá? Vale alimentação, tá? O alimentação ele pode ser alimentação e refeição, tá? Vocês têm as duas modalidades e aí você pode escolher ter as duas, ficar com uma única modalidade, o que melhor te atender, tá? Plano de saúde, odontológico, previdência privada, auxílio creche, auxílio babá para crianças de até 5 anos, bolsa de 100% nos cursos do Senac, tá? E outros benefícios internos. Uma folga no dia do aniversário, quem não gostaria, né? Quem não gosta? Uma folguinha no dia do aniversário, a gente tem aqui que a gente chama de day off. Convênio com a Total Pass para atividades físicas, então a gente tem aqui um convênio onde você pode malhar pagando um precinho mais em conta. Enfim, nós temos aqui diversos benefícios aqui dentro da organização, tá? E aí, horário de trabalho, alguém pode perguntar também. Esse horário de trabalho, ele varia, depende. Normalmente, instrutor, ou é manhã, ou é tarde, ou é noite. Se você não é instrutor, se você, né, é um analista, por exemplo, ou um administrativo, cada unidade tem o seu horário de trabalho. Tá? Mas pessoal, todas essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês estão lá na vaga no Trabalho Conosco. Tá? Você pode entrar lá, ver a vaga. Quando você clica na vaga, você lê ali todas essas informações, tá? Alguma dúvida, pessoal? Renato, esqueci de alguma coisa, falei muito rápido, alguma informação que eu deveria falar, eu não falei. Não, está excelente, né? Foi aquilo que eu disse no início. É muito difícil a gente falar de um trabalho, né, do tamanho do Senac, tantas oportunidades, porque a gente poderia, sim, ficar aqui horas, né, falando das oportunidades e falando exatamente aí também, né, dos desafios nesse processo da inclusão da pessoa com deficiência. Porque, pessoal, fazer um compartilhamento rápido aqui, né, para a Aline até poder tomar uma água, assim, né, a pessoa com deficiência, e aí eu não estou falando do Senac, eu estou falando de qualquer lugar que a pessoa com deficiência chega para estudar, para trabalhar, as pessoas com deficiência, elas sempre têm os desafios que são voltados a esse processo de inclusão. Então, se você, pessoa com deficiência, chega, passa no processo seletivo, passa ali no recrutamento e seleção, e quando você começa de fato a exercer uma atividade, né, seja no Senac ou seja em qualquer outra empresa, você tem a responsabilidade de realizar as suas entregas, de performar bem, de atingir as suas metas, porque, assim como qualquer pessoa que não tem deficiência, a pessoa que tem deficiência, ela, uma vez contratada, não tem desculpa, também precisa performar. E é importante a gente dizer isso, porque quando uma pessoa com deficiência chega em uma empresa que tem oportunidade, que abre as portas e que a pessoa eventualmente acaba não performando bem, acaba não assumindo as suas responsabilidades, no caso da pessoa com deficiência, isso pode virar um estereótipo.
Ah, puxa, a pessoa com deficiência começou a trabalhar ali, mas não deu conta, ou eventualmente a pessoa teve dificuldade, faltava muito. E a gente sabe que, na grande maioria das vezes, isso não está ligado à deficiência. Isso tem a ver com o dia de cada um, com a rotina de cada um, com o perfil de cada um. É que no caso da pessoa com deficiência, a gente tem também, né, essa responsabilidade que eu diria que é um desafio a mais, de que a gente precisa realizar bem as nossas entregas quando as oportunidades chegam, para que a gente sempre mantenha cada vez mais as portas abertas, tanto para nós, que já estamos ali, mas para as outras pessoas que chegam depois, né? Porque não tem segredo, né, Aline? Eu não posso chegar em qualquer lugar e estou ali trabalhando e eu não realizo as entregas, e não é porque eu tenho deficiência que eu vou ficar, tá certo? Com certeza, Renato. Eu acho que o que você falou é perfeito, assim, a gente tem que cuidar muito da nossa carreira, né? Eu acho que isso, independente da empresa onde a gente está, as oportunidades aparecem o tempo todo, então pode ser que você esteja, né, em algum outro lugar neste momento e queira uma nova oportunidade, tá aqui participando desse momento com a gente. Não tem problema nenhum. Mas a gente precisa sempre cuidar muito da nossa carreira, né? Quando a gente estiver Uhum, dentro de uma empresa, né? Enfim, quando eu digo cuidar das mais diversas formas, seja buscando sempre conhecimento, aprender um pouco mais, seja na forma como a gente se comporta no nosso local de trabalho, porque tudo isso, como a gente, né, a gente tem uma coordenadora que diz, tudo comunica. Até o que quando a gente não quer uhum, falar, tudo uhum, comunica. A forma como a gente se comporta, a forma como a gente interage com os nossos amigos, é, enfim, aqui no Senac a gente tem também a possibilidade de ah, tô no Senac, vamos supor, eu faço parte aqui do time de recrutamento e seleção, mas eu quero me candidatar a uma vaga, não sei, uma vaga de TI. Eu tenho experiência com TI também, mas hoje eu sou do time de recrutamento e seleção. Aqui no Senac, os colaboradores podem se candidatar às vagas internas que vão aparecendo, eles têm acesso a essas vagas, então a gente está sempre cuidando muito da carreira dos nossos colaboradores. Como eu falei, a gente tem aqui pessoas que começaram aqui no Senac como alunos do Senac e hoje são gerentes do Senac, que tem uma trajetória muito bacana aqui dentro. Enfim, então lá no nosso site tem diversas histórias de pessoas que são colaboradores hoje. Ah, eu comecei como a gente tem aqui um gerente de unidade que começou aqui no Senac como auxiliar de manutenção e foi, né, traçando sua carreira aqui dentro. Então a gente tem esse olhar para todas as pessoas, para dar é, e no, oportunidade para todo mundo. e no caso também da pessoa com deficiência, eu digo tudo isso, Aline, porque nós aqui, enquanto oportunidades especiais, né, não só com o Senac, mas com todas as empresas, nós também fazemos um trabalho tanto de acolhimento, como de letramento, como de educação profissional, com todas as pessoas da empresa, os gestores, gestoras, os RHs, as pessoas dos setores operacionais, que vão ter ali colegas com deficiência trabalhando lado a lado. Então, tanto o gestor como o RH, como os setores administrativos, os setores operacionais, todo mundo vai passando por esse letramento para entender que colaboradores com deficiência não estão ali trabalhando nem porque são super-heróis, nem porque são coitados, nem porque estão ali trabalhando porque o Senac ou qualquer empresa está fazendo algum tipo de doação, de maneira nenhuma. Não tem segredo. A gente vai, passa pelo processo de recrutamento e seleção, conquista a vaga, performa bem. Se a gente performa bem, a gente tem o direito de participar dos processos para melhorar na carreira dentro da empresa. Se não performa bem, não fica. Se performa bem e se a empresa não te reconhece com os anos de trabalho, você também não fica. Então, é importante a gente dizer tudo isso para dizer que, para deixar bem claro que pessoa com deficiência
também sai, gasta, trabalha, consome, também é mãe de família, pai de família, e não tem segredo no trabalho. E a gente tem que valorizar as boas oportunidades, né? Tanto a empresa como os colegas de trabalho, como também valorizar essa postura que a gente vai aprendendo a ter, né? Muitas pessoas Exato. jovens que estão chegando ali, né? Ali, seu Uhum, primeiro emprego, segundo emprego, então a gente sabe que a pessoa que está começando a carreira, ela muitas vezes é inexperiente porque está começando a vida profissional, né? com certeza. Né? Ele faz parte, né? E no Senac todo mundo tem oportunidade, certo? Certo, exatamente, Renato. Uhum. Pessoal, uma outra informação que eu esqueci de falar a respeito do currículo, eu preciso que vocês coloquem no currículo qual é o CID de vocês, tá? Só para a gente poder identificar aqui, tá? Que vocês coloquem ali no currículo, pode ser num cantinho onde vocês acharem melhor. Renato, posso ir entrando aqui nas perguntas do chat? Fica super à vontade. Queria só dar mais um recado também, pessoal, que eu lembrei. Sempre costumo dizer assim: hoje a legislação, né, ela de 2021 para cá, ela mudou. Algumas políticas públicas foram alteradas para facilitar, para incentivar a, a, a inclusão das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho. Então, as pessoas que hoje recebem algum tipo de benefício, como por exemplo o BPC, benefício de prestação continuada, hoje elas podem entrar no mercado de trabalho formal, e aí varia caso a caso, o teto, né, a região e tudo mais, mas antes a pessoa tinha que se desvincular, pausar, né, o seu benefício. Hoje não, hoje a pessoa pode manter, em alguns casos, 50%, em alguns casos, 100% do seu benefício, por 2 anos, às vezes até um pouco mais, enquanto está nesse processo de transição do PPC para o mercado de trabalho formal. Então, antes, a pessoa precisava sair do BPC para entrar no mercado de trabalho. Hoje, não. Hoje, a pessoa pode manter os dois por um determinado tempo, né? E isso veio como uma mudança para incentivar mais pessoas com deficiência a irem para o mercado de trabalho formal, tá? Então, sempre eu falo isso, sempre eu repito, porque para muita gente isso pode ser uma diferença bastante relevante. Muito legal, Renato. Bom, pessoal, vou começar aqui com algumas perguntas, tá? Do chat. Vamos lá. Eu vi que o Felipe perguntou, dizendo que foi aluno do Senac, né, de programação em Python, se tem vaga para isso. Felipe, se você tiver experiência nessa área como professor ou instrutor, nós temos vaga sim de TI, tá? Mas de qualquer forma, você pode mandar o seu currículo para mim, tá? Porque caso às vezes aqui, normalmente às vezes surge alguma vaga de estágio para o nosso time de TI, então se você tiver interesse numa vaga de estágio, tá? Então pode mandar o seu currículo para mim, mas eu sei que a gente tem vaga de instrutor aberta no momento, tá? Mas caso você tenha, não tem experiência como instrutor, pode mandar o currículo que a gente vê se tem alguma oportunidade de estágio, alguma coisa assim, tá? Todas as vagas são presenciais? Sim. Todas as vagas do Senac são em formato presencial, tá? 100% presencial. Algumas de segunda a sexta, outras de segunda a sábado. Depende da vaga, tá? É, A Roberta falou que deixou o currículo dela com a Roberta Salles e com o Vinícius no CREI, mas quer muito deixar comigo. Pode mandar para aquele e-mail, tá, Roberta? Repetindo, aline.pereira@rj.senac.br. Pode mandar para mim, tá? Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui. O Valder disse que tem experiência como representante comercial para a região dos lagos. Eu acho que tem uma vaga para Cabo Frio, tá, Walter? Depois Valder, dá uma olhadinha depois lá no site do Senac. Mas de qualquer forma, pessoal, mais uma vez reforçando, podem mandar o currículo para mim, tá? Se a vaga não tiver comigo, eu compartilho aqui com a colega de equipe. O currículo pode ser anexo? Pode. Pode mandar o currículo anexado, da forma que você achar melhor. O que eu só peço é que coloque no assunto do e-mail, que é através da feira de oportunidades, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta. As vagas atuais são para o Senac Unidade da cidade do Rio de Janeiro ou Estado? A gente tem, Roberto, tanto para o interior, né? Então, Cabo Frio, Resende, como a gente tem vagas aqui para a região metropolitana, tanto aqui para a nossa sede, que fica no Flamengo, quanto, como eu falei, Duque de Caxias, Campo Grande, a gente tem os mais diversos tipos de localidade para essas vagas.
Os Oi, benefícios. Oi? oi, A Ca- Oi? Ah, só o microfone que foi aberto aí, mas acho que o João já vai fechar. Pode continuar, Aline. A Karina pergunta aqui sobre os benefícios. Eu já falei, mas eu posso repetir sem problema algum. Então, vale transporte, vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, odontológico, previdência privada, auxílio creche, auxílio babá, folga no dia do aniversário, convênio com a Total Pass, os mais diversos tipos de benefícios, tá? Algumas pessoas pedem para eu repetir o e-mail, e aí o João já colocou aqui no chat. A Célia pergunta se a nossa empresa costuma investir em treinamentos ou capacitação para os colaboradores. Sim, Célia, a gente tem esse olhar. Hoje mesmo está acontecendo alguns treinamentos, como socorrista de saúde mental para os colaboradores. A bolsa, né, de 100% já é um ótimo incentivo, então faço parte do Senac, quero fazer um curso do Senac, você tem ali uma bolsa de 100% garantida, se não 100%, 50%, então a gente tem esse olhar sim para os colaboradores. Deixa eu ver quem mais. Vamos lá, se tem mais alguma pergunta. A Célia pergunta: como funciona o processo de integração dos novos colaboradores? Esse processo a gente chama aqui de onboarding, tá? Que é o próprio gerente ou coordenador dessa pessoa que faz. Ele recebe, né? Fica ali com a pessoa na estação de trabalho, explica um pouco como é que são os sistemas, apresenta a equipe. Dependendo do gestor, existe ali um café da manhã. O colaborador ele tem uma plataforma onde ele acessa e ele vê vários cursos do Senac, então conhecendo um pouco da liderança, conhecendo a história do Senac, para ele poder de fato se ambientando com a organização, tá? A Juliana bota aqui, sou compradora. Ótimo, Luz Juliana, manda seu currículo para mim, que a gente tem uma vaga de analista de compras. Então, dependendo da sua experiência, acho que você poderia atender a essa oportunidade, tá? A Graziella fala que tem experiência de 14 anos como auxiliar administrativa. Mesma coisa, Graziella, pode mandar o seu currículo para mim, que a gente tem vaga para a parte administrativa. A Bárbara pergunta: tem vaga para engenheiro de segurança do trabalho? No momento, não. Tá, Bárbara? No momento não, mas mesma coisa, pode mandar o seu currículo para mim. Se você tiver interesse somente nessa área como engenheiro de segurança, eu não tenho nenhuma vaga no momento. Mas se você tiver interesse em outras áreas, administrativa ou alguma coisa, pode mandar o currículo para mim também, tá? oi, Vale, vale até a pena aquilo que você repetir, aquilo que você falou agora há pouco, né, Aline? E os colaboradores, colaboradoras do Senac também recebem dentro do Senac, têm acesso a essas novas oportunidades, né? Tem. Então, também você, uma vez dentro, né, você tem facilidade de saber o que está acontecendo. Exatamente, exatamente. A gente recebe toda segunda e quinta, quando as vagas são divulgadas, todo colaborador recebe um e-mail dizendo ali, tem vaga aberta. E ali a gente conta quais são as vagas. Então, o colaborador ele não precisa ir até o trabalho conosco, ele recebe ali em primeira mão um e-mail já contando quais são as vagas. E aí sim, se ele tiver interesse, ele vai até o trabalho conosco para ele poder se candidatar, tá? Deixa eu ver outra pergunta, se tem mais alguma pergunta. Tem uma pessoa que abriu o microfone aí umas duas vezes, e aí eu vou só tomar a liberdade aqui de perguntar se talvez é uma pessoa com deficiência auditiva que não se comunica por português, né, não escreve, não é oralizada, talvez queira fazer uma pergunta Uhum, para a Aline, a nossa intérprete, transferir para a gente, né? Então, vou pedir para a Aline talvez ficar atenta, porque se a pessoa eventualmente quiser fazer uma pergunta, né, pode ser também, né? A Aline faz essa ponte aí, né? Mas aí a gente segue aqui, porque a gente sabe que tem aí vários perfis, né? E talvez a pessoa não tenha tido a oportunidade de fazer a pergunta pelo chat, tá? Mas se a pessoa abrir o microfone mais uma vez, a gente vê, tá bom? Mas vamos lá, tá. pode continuar, Aline. A Bárbara pergunta, como funciona? São vagas só para o Senac ou você também tem parceria com outras empresas? Bárbara, só para o Senac, tá? Essas vagas aqui são só para a nossa organização.
Aí o Pedro pergunta onde tem que colocar o currículo. Pedro, você pode me mandar? Eu acho que foi o Pedro que abriu o microfone 2 vezes, porque na hora que abriu apareceu aqui para mim. Então, acho que a sua pergunta era essa, Pedro, onde tem que colocar o currículo? Você pode mandar diretamente para mim, tá? Eu vou repetir o meu e-mail, aline.pereira@rj.senac.br. Felipe pergunta: tem banco de talentos? Temos sim, Felipe. Então, caso o seu currículo não esteja aderente a nenhuma oportunidade aberta no momento, eu fico com o seu currículo, como se fosse um banco, e assim que abrir uma oportunidade, por exemplo, né, você tem interesse na área de TI, abrir uma oportunidade de TI, eu tenho o seu currículo ali comigo, eu já direciono o seu currículo para a analista que cuida da área de TI, que não sou eu, é uma pessoa que trabalha comigo, eu já direciono para ela poder marcar uma conversa com você e aí encaminhar você para o gestor da oportunidade, tá? Deixa eu ver. Pessoal, agora eu vou ter que selecionar algumas perguntas porque o tempo está acabando. Sim, a É, gente tem mais 10 minutinhos aí. Você vê como passa passa muito rápido, rápido, né? Uhum. demais. O Luciano pergunta se as vagas são presenciais. Sim, as vagas são presenciais. O Nicolas pergunta se temos vagas para administrativo. Sempre, Nicolas. Administrativo é uma área que a gente sempre tem vaga. Pode mandar o currículo para mim. Não temos no momento nenhuma vaga para professor de inglês, tá? No momento, essa a gente não tem. É, Tem uma aqui, coisa importante também, né, Aline? Às vezes, como você já falou, a pessoa não tem disponível aquela vaga uhum, naquele momento, mas tem, de repente, uma vaga relativa, exato, alguma área próxima. E aí, uma vez dentro, né, participando do processo e eventualmente sendo contratada, dentro você tem até mais acesso às coisas que estão acontecendo e quem com sabe aquela certeza. vaga que agora não está disponível apareça daqui 6 meses, daqui um ano, né? Uhum. Uhum, com certeza, a gente fica com o currículo aqui. E, pessoal, mais uma vez, vocês podem toda segunda e quinta-feira entrar lá no site do Senac, dar uma olhada nas vagas. Ah, se viu uma vaga, pode me mandar um e-mail, Aline, ó, sou o candidato que participou da feira de carreira no dia 29, vi essa vaga aqui, me candidatei. Pode sempre estar me sinalizando, tá? Uma candidatura numa vaga, alguma coisa assim, tá? A Natália pergunta aqui sobre, ela falou que mora em Rio das Ostras, mas se pode participar de vagas de outra região. Pode, Natália, não tem problema. Você pode participar da vaga de Cabo Frio, do Flamengo, pode sim. Só é importante pensar no seu deslocamento, se você tem essa flexibilidade, né? Porque, como eu falei, as vagas são presenciais. Então, por exemplo, me candidatei a uma vaga do Flamengo, mas moro em Rio das Ostras. Consigo ir e vir todo dia? Mas se conseguir, não tem problema nenhum. Pode se candidatar, tá? É, tem vaga para dentista? Não. No momento a gente não tem vaga para dentista. A gente tinha uma vaga de instrutor de prótese dentária, mas essa vaga já fechou. E foi uma vaga que a gente teve bastante dificuldade de fechar, mas ela já fechou. O Eduardo pergunta se temos vagas para Macaé. No momento, não, tá? O Vinícius bota que a única experiência que ele tem é no estágio de contabilidade como assistente, mas não tem problema, Vinícius. Pode mandar para a gente o currículo. A gente hoje não tem nenhuma vaga dentro da área de contabilidade, mas mais uma vez, eu fico com o seu currículo comigo. Surgindo uma vaga de contabilidade, a gente direciona o seu currículo, tá? Algumas pessoas estão pedindo para eu repetir o e-mail, eu vou repetir, aline.pereira@rj.senac.br. Aí podem botar ali no assunto feira de carreira ou feira de oportunidades especiais, o que você achar melhor, tá? Acho que foi todas. Acho que eu consegui responder todas as perguntas. Maravilha. Olha, pessoal, né? Hoje aqui, para as pessoas que nunca participaram da feira de carreira, hoje aqui é um primeiro passo, é para que vocês aí conheçam, vejam, ouçam a Aline, né? Como vocês já perceberam, aí tem toda a receptividade, as portas estão super abertas, Senac está super aí no processo de contratação, né, das pessoas com deficiência, não porque são pessoas com deficiência em primeiro lugar, mas porque são profissionais que estão buscando uma oportunidade. E aí, uma vez você trabalhando, né, no Senac, você vai
performar, vai buscar a sua permanência, o seu trabalho, a sua efetividade, vai melhorando ali o seu dia a dia junto com os colegas, porque isso vai facilitando tanto o seu caminho, como também para outras pessoas com deficiência que vão chegando e vão ocupando todos esses espaços, né? Então, Aline, acho que eu gostaria, né, se você quiser fazer uma fala final, você fica super à Uhum. vontade. A gente termina aqui praticamente no nosso horário, né? E as pessoas seguem em contato com você. Aí, contato é o que não falta, né? Exatamente. Bom, pessoal, então eu queria primeiramente, agradecer a participação de todos vocês, Renato, a Aline, a intérprete, o João e todos os candidatos que estão aqui. Muito obrigada, né? Separaram aí um tempinho de uma horinha para participar dessa conversa aqui. Mais uma vez, eu me coloco à disposição, então mandem o currículo para mim, ou então, quero indicar para um amigo, pode aí mandar para o seu amigo o link do nosso site com as oportunidades, podem mandar o currículo para mim, não tem problema. Eu não estava nessa reunião, mas o meu amigo me indicou, eu estou mandando o meu currículo, podem mandar o currículo para mim, que a gente vai aqui olhando. Se o currículo tiver aderente a alguma oportunidade, a gente faz contato. Se porventura a gente não tiver nenhuma oportunidade no momento aderente ao seu currículo, a gente fica com o currículo com a gente, tendo uma oportunidade, a gente faz contato, tá? Então, assim, olhem sempre o site do Senac, a gente tem lá dentro do site do Senac um programa que a gente chama de Diver Senac, que é um programa que fala dos mais diversos tipos de diversidade. Olhem lá, podem mesmo explorar o nosso site, porque tem muito conteúdo bacana, tá? Eu já vi que tem currículo chegando aqui no meu e-mail, eu vou dar uma olhadinha. Eu acredito que a partir de semana que vem, aqueles currículos que estiverem aderentes à oportunidade já vão receber um contato meu, tá? Então fiquem atentos ao e-mail de vocês. A última pergunta: o Jonatas está perguntando se tem vaga para Petrópolis. Jonatas, no momento não, mas eu tenho vaga aqui para o Flamengo. Que Petrópolis e Rio nem sempre é tão longe. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, se alguma vaga tem interesse para você, se quiser mandar o seu currículo para mim, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês, tá? Eu sigo à disposição por e-mail. Um grande abraço. Aline, obrigado. Obrigado, nossa intérprete também, Aline. Obrigado, João. Pessoal, um grande abraço, viu? Até a próxima feira de carreira e uma boa sorte aí para todos aqueles e aquelas que vão tentar aí buscar, né, a sua oportunidade, o seu trabalho. Muito boa sorte para vocês, viu? Então, um grande abraço, gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Boa sorte e sucesso.